fico muito feliz desse convite, de poder participar e ter um espaço aqui para defender os conceitos que eu acredito e que eu tenho trabalhado dentro do mercado da moda. Bom, eu sou uma pessoa que eu acredito muito que a gente tem uma oportunidade todo dia de transformar o nosso dia e os nossos sonhos. Então, todo dia a gente acorda com uma nova chance de fazer de novo, fazer de novo. Então, como empresária, nesses 7 anos de Buda Bali, eu sigo me reinventando e seguindo o meu feeling e principalmente o meu coração. Eu acredito que hoje, não só no mercado da moda, eu acredito que nós temos que, como empresa, ser regenerativos, né? Precisamos ir além da sustentabilidade. Isso porque eu acredito que ser sustentável hoje, né, não é mais suficiente para repararmos os danos ambientais causados pelo impacto do nosso consumo como sociedade. Eu ainda continuo assim, tendo fé na moda, porque eu acredito que a moda, ela, primeiro de tudo, assim, ela é a nossa carta de visita, vamos dizer assim, né? É através da roupa que as pessoas nos enxergam, é a nossa primeira impressão, então ela diz muito sobre a gente hoje em dia, e também porque a moda, ela transita em todas as classes, né? Ela pode demorar para chegar, mas ela consegue atingir todos os públicos. Então, a minha intenção em trabalhar com moda hoje e trazer esse olhar ambiental é justamente para trazer a conscientização ambiental e mostrar para as pessoas a importância de a gente repensar o nosso consumo em todos os aspectos da nossa vida. Bom, antes da gente começar, eu acho importante fazermos aqui uma reflexão juntas para que vocês entrem nessa página, nesse livro que eu já estou acostumada, mas que talvez para vocês que não são do mercado de moda fique um pouco difícil de entender o porquê de ressignificar, o porquê de pensar. Quando falamos no mundo da moda, o que vem à sua mente? Talvez a passarela, ou a Gisele Bündchen, uma capa da Vogue, os flashes. A moda, ela tem uma representatividade fundamental na nossa sociedade. Ela rompe barreiras, quebra tabus, permite a liberdade de expressão. Mas existe um outro lado da moda que muito se fala, mas pouco se vê. Agora eu vou pedir para o Emerson soltar para vocês um trailer de um filme que mostra um pouquinho da realidade das pessoas que trabalham com moda aqui no nosso país, no norte do país mais especificamente. Léo tem uma moto cinquentinha. Ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval. Assim como todos os moradores de Toritama, Léo quer passar o carnaval perto do mar. Na minha memória, Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade. Uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todo o jeans nacional. Isso aqui é conhecido como ouro, o ouro de Toritama. É o jeans azul, o ouro azul. Aqui virou um São Paulo. Antes o povo se enganava, ia para São Paulo para trabalhar, né? Chegou aqui em Toritama, você trabalha, você só fica parado se você quiser. O negócio é você trabalhar mesmo, não tá conversando, não tá se espancando, né? Trabalhar, porque isso aqui é produção. A gente chega de 7 da manhã, fica até 10 horas da noite. Cansa, mas a gente vai ganhar mais, né? Tem alguma época do ano que vocês tiram férias, alguma coisa ou não? É só no carnaval e final de ano. Tu já passou um carnaval aqui? Muito já. Já foi um. E o que é que tu sentiu? Eu? Tristeza, na verdade. Olha a geladeira. Madeira emprestada. Juro, mas eu vou pra praia. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes, dá licença aqui. Uma função, uma tabela, desculpa aí. Sem culpa e sem chance. Nem pra abrir a boca e a nessa sem saber. Vida louca.
Bom, a ideia era que vocês fizessem uma reflexão sobre que esse mercado, do jeito que ele está hoje, não tem mais como ser viável, né? Não tem mais como sustentar. Então, diante desse cenário, a gente precisa urgentemente criar uma nova forma de usufruir moda. Bom, ao meu ver, não é mais consumir, porque o consumidor do futuro ele está preocupado agora em ter uma experiência. Ele não quer simplesmente mais comprar um produto. Ele quer esse produto atrelado a um serviço, a uma experiência, alguma coisa de bom para ele, né? E no meu caso, como empresa de moda, eu preciso me reinventar na maneira que eu vou produzir essa moda, né? Então, aqui eu vou começar a contar para vocês como é que foi essa minha jornada até eu chegar no que eu acredito que é o futuro da moda, pelo menos para as próximas décadas. E eu vou começar contando para vocês porque a minha transformação ela surgiu através dos meus problemas, do meu dia a dia. A minha empresa ela não nasceu ela não nasceu sustentável, ela não nasceu orgânica, então eu precisava me reinventar. E eu me reinventei a partir dos problemas que eu tinha, porque eu acredito que, se queremos ser regenerativos, precisamos ter autorresponsabilização, né, sobre o que eu já gerei de produtos e o que eu já produzi em todos os termos, né, não só em produto em si, mas impacto no meu cliente e no meio ambiente. Então, não tinha como simplesmente eu começar, agora eu vou produzir com algodão orgânico e esquece ali a minha fase de importação. Bom, a Buda Bali, ela começou lá na Indonésia, quando eu morava lá. A Indonésia, Bali, especificamente onde eu morava, respira moda. Muita gente trabalha com moda, muitas marcas conhecidas têm as produções lá. E eu sempre fui uma pessoa criativa e comecei a trabalhar com moda. Quando eu criei a Buda Bali, eu queria transmitir para as pessoas um estilo de vida livre, né? Que as mulheres pudessem ficar empoderadas para fazer o que elas quisessem, curtir a natureza, enfim, se sentirem bonitas e, sei lá, conquistar o mundo. Então, as belezas de Bali, da Indonésia, da Ásia no geral, serviram de inspiração para mim, os trabalhos manuais. Eu sempre fui apaixonada por artesanato. Na minha família é muito forte essa veia. Então, eu cresci nesse meio, né, do corte, costura, bordado, tricô, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Então, o sonho, assim, naquela época era que a Buda Bali fizesse parte dos momentos good vibes, assim, das pessoas e que transmitisse o bem. Mas alguma coisa começou a chamar minha atenção, né? Comecei a pensar, cara, tem que fazer algo mais, né? Preciso tornar a vida das pessoas melhor de verdade, né? Porque eu tinha que parar de poluir, de criar era meio até esquisito, né? Eu queria que as pessoas vivessem a natureza, mas eu estava trabalhando no topo da cadeia alimentar do capitalismo, né? Importação e exportação, com tecido de poliéster e, tipo, sabe, totalmente fora do contexto de sustentabilidade e de regeneração. Bom, então eu comecei a pensar e me reestruturar e percebi que eu queria ser uma marca, né, que a Buda Bali, transformar a Buda Bali numa marca mais consciente. E esse propósito eu queria transmitir ele para todo mundo. Eu queria ecoar essa voz, eu queria impactar mais pessoas. E aí eu mudei todos os valores da empresa. Então, eu vou explicar aqui para vocês esses valores, porque eu acho que isso se aplica a qualquer tipo de empresa e a qualquer tipo de pessoa que deseja estar transformando o seu negócio. Empatia com a comunidade é uma premissa fundamental para a gente, porque não tem como tu ser regenerativo e sustentável se tu não olhar o teu entorno, tu não olhar a tua cadeia, tu não ver quem está fazendo parte do teu processo, entender as dores, entender aonde que pode melhorar e apoiar essa comunidade, porque quando a gente apoia a comunidade do nosso entorno, volta para a gente, né? Porque se fortalece e também depois vai nos ajudar. Então, e isso tem um link forte com a transformação a partir da colaboração, que é justamente o que eu acredito. Eu acho que cada vez mais, né, se existe uma nova era chegando e se moldando,
para mim, essa nova era seria a era da colaboração, que as pessoas percebem que a gente vai evoluir muito mais e construir coisas riquíssimas se a gente colaborar, ao invés de competir. Obviamente que para trabalhar com sustentabilidade, com economia circular, nós precisamos sair daquele pensamento linear de extrair, produzir, descartar, e passar a operar numa economia circular, onde não existe o fora, não tem jogar fora, porque não tem o fora, né, gente? Está tudo aqui dentro no nosso planeta. A empresa também defende causas e movimentos socioambientais, em cada fase é alguma coisa. Agora, na pandemia, a gente participa de uma ação social, distribuição de alimentos e máscaras e tudo mais. E, para encerrar, eu coloquei aqui protagonista no bem-estar das pessoas e do planeta, porque, no fundo, o que me nutre, o que me faz querer ser uma empresa regenerativa, ser uma pessoa mais sustentável, é o bem-estar de todos, o meu próprio bem-estar, dos meus filhos, da minha família, do meu entorno, da minha cidade e, enfim, do planeta como um todo. Então, se a gente pensa, né, na saúde, no bem-estar de todos, não tem como dar errado, né? Bom, ser sustentável, né, para Buda Bali, como eu estava falando para vocês antes, quando a gente mudou os valores, a gente teve que mudar toda a maneira de operar, né? Então, a gente teve que olhar para todos os setores da empresa sobre uma nova ótica, né? Então, trabalhar com fornecedores locais, parar de importar, né, controlar a procedência dos tecidos que a gente utiliza, saber de onde vem, qual que é o material, como que vamos descartar, né? Reutilizar a nossa matéria-prima ao máximo que a gente puder para evitar o desperdício, repensar os itens que podem ser utilizados, né? Olhar de uma nova forma, como eu falei antes. Uma questão fundamental também para a gente é respeitar dentro da moda, falando isso, sustentabilidade dentro da moda, tá, gente? É respeitar o tempo de criação do artista. Eu acho que o estilista e a pessoa que cria as roupas de moda, hoje em dia, ela foi deixada de escanteio nesse comércio, na indústria do fast fashion, pois ele tem que criar exaustivamente, porque a cadeia tem que continuar girando, né? A roda tem que girar para gerar mais lucros, então são coleções semanais, que eles acabam ficando saturados. Então eu acho que a criatividade ela precisa ser solta, ela precisa ser livre e não ditada por tendências ou por coisas assim. Eu defendo muito que o artista ele tem que criar, né, já que a moda é o espírito do tempo, como muitos dizem, então que deixem os artistas criarem o espírito desse tempo, deixa eles expressarem, né, qual que é o verdadeiro tempo. Bom, desconstruir o conceito de tendência também é uma premissa muito forte para a gente. O que isso tem a ver com sustentabilidade é porque, na verdade, a tendência ela foi criada pelo mercado do fast fashion justamente para fazer gatilhos mentais, né, na parte de marketing e tudo mais, para fazer as mulheres, homens, enfim, acreditar que precisam estar usando aquela tendência, precisa estar na moda e precisa comprar aquela mercadoria. O que acontece é que, na prática, isso causa uma baixa autoestima na grande parte das mulheres. Eu vou falar aqui de mulheres, tá, gente? Porque é o público que eu trabalho. A mulher, ela não se identifica, ela compra aquilo por impulso, né? Porque ela quer estar na moda, ela quer fazer parte dos grupos, das tribos, e ela compra por impulso e acaba que aquilo não representa ela. Ela chega em casa, não combina, ela não consegue usar, e aí ela se vê numa frustração, ela não cabe naquele círculo, naquela roda, então ela está fora. Então, isso não é legal para todas. Acredito que a grande maioria das mulheres que está aqui vendo agora está com o guarda-roupa cheio de coisa e metade daquilo não representa ela, ela sempre acha que não tem roupa. E ela não tem roupa por causa disso, porque ela compra roupas que não a representam e que não tem a ver com o estilo dela. São compras feitas por impulso. Bom, a ideia de tudo isso é ressignificar a cadeia de consumo da moda, né, em todo o seu aspecto, né, em toda a sua, desculpa, seu aspecto não, em toda a sua cadeia, né, desde a produção da matéria-prima, da fiação, na tecelagem, beneficiamento, acabamento,
confecção e, por fim, até quando chega no mercado. Bom, tudo isso para quê? Para oferecer uma moda de forma consciente. Como eu falei para vocês anteriormente, eu acredito que as empresas têm responsabilidade sobre o que elas oferecem, né? Então, oferecer de uma forma consciente não é simplesmente apresentar um produto sustentável. Então, eu poderia, como eu falei anteriormente, agora eu vou produzir só com algodão orgânico, ou tecido de cânhamo, ou tecido do resíduo do abacaxi, né? Enfim, e para mim isso não é sustentabilidade atualmente. Eu acredito que o mercado da moda já produziu a quantidade de roupa e tecido que a gente precisa para as próximas gerações. Então, eu acredito que nós precisamos cada vez mais de soluções para reutilizar materiais que nós já temos e não criar soluções de novos materiais, né? Para tirar matéria-prima, continuar tirando matéria-prima virgem do nosso meio ambiente. Então, é sobre ser consciente do que está se vendendo, né? Então, ter a consciência do que vende é isso, é procurar a melhor alternativa possível dentro do que está ao seu alcance. Bom, e aí, fazendo essa transformação, a gente percebeu que esse impacto, ele atua diretamente, né, no cliente, que é a gente, né? E eu percebi, né, ao longo dessa trajetória, na busca por uma empresa mais sustentável e com propósito, que o consumidor também está assim, né? Eu, como empresa, também sou consumidora e eu percebo que as pessoas, elas estão mudando, elas querem muito mais do que um produto, elas buscam um propósito na empresa. 77% dos consumidores esperam que as empresas contribuam mais para a sociedade do que contribuíam no passado. E 82% consideram muito importante que as empresas demonstrem um alto grau de responsabilidade social. Bom, se for para a gente falar de dados horríveis, assim, vamos dizer, né, trágicos da indústria do têxtil, a gente pode dizer que o cliente estaria muito insatisfeito se ele soubesse que de 20% a 30% do material, do tecido, vamos dizer assim, de uma indústria têxtil já é desperdiçada na hora que corta o tecido. Então, depois disso, podemos tem um instituto que é da Ellen MacArthur Foundation, se eu não me engano, eles dizem que a estimativa assim, de lixo que vai parar nos aterros sanitários é da ordem de 1 caminhão de lixo, né, desses comum de lixo, por segundo, a quantidade de resíduo têxtil produzida no mundo. Então, é uma quantidade bem grande. E, no final de tudo, quem tem o poder para mudar isso, as empresas que estão fazendo diferença ou não, é você, é o cliente. Porque é você, né, já parou para pensar que esse voto que você dá nessa empresa, que você compra essa roupa ou qualquer outro produto, você troca por tempo da sua vida, né? Foi tempo da tua vida que tu trabalhou, investiu no seu trabalho, você recebe o seu salário que você vai lá e troca por um produto e por um serviço. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é sobre se está valendo a pena essas trocas que vocês têm feito durante a vida de vocês. Esse tempo trabalhando valeu a pena pelo produto que você adquiriu no final do mês, enfim, quando você recebe a sua parte, mas eu acredito que todo mundo hoje, muito mais assim, todo mundo que eu quero dizer, todas as empresas hoje, elas estão prestando mais atenção, pode observar que cresceu muito as empresas de pesquisa de satisfação, porque elas querem ouvir a gente. Então, a maior maneira das empresas ouvirem, eu aqui como empresa também, é na hora que tu compra, porque na hora que tu compra, tu tá falando, tô te apoiando, continua fazendo isso, eu gosto desse produto, o que você faz é legal, segue aí que eu vou continuar aqui. Sabe? Então, é muito importante a gente saber de onde está vindo esse produto que a gente está comprando, a gente refletir da necessidade de ter esse produto, de adquirir esse produto. Não é só sobre comprar um produto sustentável, é sobre refletir sobre a necessidade desse produto. Bom, agora eu vou entrar numa partezinha mais explicativa sobre as fases do consumo, para ajudar vocês aí a tomarem as decisões de vocês. O pré-consumo, ele é a parte que vai tratar desde o começo lá, né? É o impacto que vai ter o plantio, a extração, a fabricação da matéria-prima, a parte da criação, o desenvolvimento, o transporte e até a chegada do produto no mercado, tá? O consumo é a fase que você vai lá e compra. Você entra num site ou numa loja física
escolhe lá o teu produto depois de ter pensado e leva para casa. E o pós-consumo é o que acontece com esse produto depois que você adquire. E é aqui que começa ou termina o grande problema, porque a maioria das empresas não está preocupada com o que os clientes fazem com o seu excedente, com o seu produto depois que ela compra, né? Aquela calça jeans, aquela garrafa PET. Então, agora, lógico, né? Os tempos estão mudando, muito plástico já foi visto, né? Voltando para a gente, né? Através das águas e chuvas e tudo mais. Então, a gente começou a acender, né? Uma luzinha sobre essas questões. Mas, no geral, essa preocupação não existia, né? A preocupação era simplesmente produzir, vender, que ficou velho, descarta, eu compro um novo, e às vezes compro sem nem ficar velho, sem nem precisar trocar. Então, se a gente não destina corretamente esse produto que a gente compra, ele vai, né, contribuir ainda mais para essa poluição do meio ambiente. Então, a partir dessas reflexões, a gente começou a pensar em novos caminhos, né? E como eu falei para vocês anteriormente, as soluções elas surgiram através dos meus problemas, tá? Aqui eu trouxe alguns projetos que aconteceram ao decorrer desses 2 anos de transformação. A primeira coisa que eu desenvolvi foi essa linha Reuse, que são produtos sustentáveis, porque eu precisava estar nas feiras de sustentabilidade, eu precisava falar de sustentabilidade e eu não tinha nenhum produto sustentável, eu trabalhava com importação e eu queria falar de sustentabilidade. Então, eu criei uma linha de produtos com tecido de reuso e é uma linha que aí defende e apoia a redução de resíduo de uso único, né? No caso, talheres descartáveis, papel filme, plástico filme, lenço umedecido, enfim, uma série de produtos. Bom, aí o segundo projeto foi o Pop-Up Buda Bali. O problema é que eu tinha muito estoque, eu trabalhava com importação, eu queria trabalhar com sustentabilidade, mas como eu falei para vocês, eu tinha essa questão da autorresponsabilidade, e aí eu pensava, cara, como que eu vou fazer com essas roupas que eu tenho aqui e que eu preciso trabalhar, preciso fazer elas girarem? E aí, pesquisando na internet, eu conheci várias pessoas que falavam que a roupa sustentável era que já existia e tudo mais, e aí eu comecei a trabalhar com esse conceito de que eu tinha um monte de roupa para trabalhar e que eu tinha conceitos legais. Então, eu desenvolvi esse projeto que como ele funciona? Ele é uma loja temporária, então eu converso com pequenas empreendedoras que topam fazer a parceria, e em troca de elas receberem a arara de roupas da Buda Bali e atender os clientes, elas recebem uma comissão de tudo que vendem e o mais legal é que elas recebem uma consultoria para apoiá-las em pequenas dores dos negócios delas. Então, desde gestão, desenvolvimento, marketing, Instagram, enfim, o que for necessário para aquele momento. As araras, elas têm as roupas que estão dispostas nas araras da Pop-Up, elas são misturas de várias coleções da Buda Bali, então elas têm sempre uma cara meio artística, assim, às vezes ela tá toda azul, às vezes ela tá toda rosa, sei lá, e sempre tá contando alguma história e é bem legal. Assim, cada espaço é diferente porque tem a ver com o ambiente também que ela está sendo instalada. Aqui nessa pop-up tem 2 tags, a de consumo e a de pós-consumo, porque a gente trabalha com uma mercadoria que já foi trabalhada numa marca de moda e que teoricamente teria que ir para o sold out ou ficar lá estocada até, sei lá, fazer um saldão. Então, a gente trabalha essas mercadorias que já tinham sido exploradas. E também a gente trabalha o consumo, né, da cliente, então a gente busca mostrar para a cliente ela não comprar por impulso, né, ela pensar no que ela vai comprar. Então a gente desconstrói o conceito de coleção, que eu já expliquei para vocês do que se trata, a gente apoia mulheres empreendedoras, falamos de moda sustentável e desses conceitos que a gente defende, repensa a maneira de consumo e reforça a cadeia de empreendedores que acreditam nas mesmas causas que a gente. A inovação aqui nesse projeto está justamente na ressignificação da sobra, né? O que é sobra, né? O que é a sobra para uma empresa de marca, uma empresa de moda que pensa em trabalhar com os conceitos regenerativos?
O Clube do Armário é o meu projetinho do coração. Eu gosto muito desse conceito, dessa ideia. Ele foi desenvolvido em parceria com outras colegas, amigas, né? E a Cíntia e a Ana. E o nosso problema, assim, identificado é o pós-consumo gerado pela indústria do fast fashion, inclusive da Buda Bali, né? Então, ele é responsável por toneladas de roupa nos aterros sanitários de todo mundo. Então, a solução foi desenvolver um clube de roupas por assinatura. Novamente, nós temos as duas tags de consumo e pós-consumo, pelos mesmos motivos. Então, como que acontece? A cliente do clube, ela escolhe um dos 4 planos que a gente tem, ela se torna sócia e ela pode escolher 5 peças por mês para ela utilizar. Então, ela usa as peças, aluga, vamos dizer assim, usa por 30 dias e depois ela traz de volta e troca por mais 5. Depois que ela já é cliente, sócia do clube, ela também pode trazer as peças dela que ela não gosta mais ou que não tem mais o estilo dela e pode trocar por vantagens no clube de vantagens, que são massagem, jantares, looks de roupa novos, enfim, tá sempre mudando, né, as coisas, as vantagens do clube. Então, a gente quer trazer uma alternativa para as mulheres que querem consumir de uma maneira diferente, já que, assim como eu e as minhas amigas, outras mulheres já se deram conta do quanto a indústria da moda é poluente e a gente quer continuar se vestindo bem, se arrumando, né? Como eu falei anteriormente, a moda é a nossa primeira, né? A nossa segunda pele, vamos dizer assim. Então, é mais um local para a mulher se soltar e se livrar dessa tendência ditada. Ela pode experimentar vários tipos de estilo, se redescobrir, entender quem ela é, né? Porque nós mulheres, nós evoluímos muito ao longo da nossa vida, na nossa jornada, quando a gente entra na faculdade, depois quando se forma, depois quando se torna mãe, muda de emprego, enfim, são várias as fases e ter um local que a gente pode ser livre, né, para se descobrir é muito interessante. Então, a inovação está justamente nessa nova maneira de consumir, trazendo a experiência para junto da cliente. Bom, o Banco de Tecido, ele é um projeto que ele fala muito sobre educação ambiental, tá? Ele é para trabalhar o resíduo da indústria têxtil também, né? A solução que a gente criou foi um banco de venda e troca de tecidos de reuso, que é ponta de rolo de indústria têxtil, geralmente é ponta de rolo, né? Ou das marcas pequenas não sobra tanto, mas enfim, é qualquer tipo de tecido que esteja em desuso em algum lugar parado. Por quê? Para circular esses tecidos excedentes no mercado, para que eles não se tornem lixo no aterro sanitário, e também para que as marcas não comprem mais matéria-prima virgem, sendo que já tem matéria-prima produzida aí para ser utilizada. Estimular esse tipo o uso desse tipo de resíduo. Apoiar pequenas marcas, porque você dá a possibilidade para marcas locais ter acesso a tecidos mais caros, tecidos mais elaborados. E conscientizar as pessoas sobre a existência desses materiais e a necessidade da gente de repensar o nosso consumo. Ele acontece através de tem um valor fixo por metro dos tecidos, tem 2 tipos de tecido, né, o mais elaborado e o mais simples, e a cliente ela vai lá, escolhe o que ela quer e paga esse valor fixo, e ela também pode deixar tecidos dela consignado e também pode trocar algum tecido que ela quiser passar pela curadoria. Então, a inovação está na transformação do conceito de matéria-prima, né? O que é matéria-prima, né? Quais são as premissas para uma matéria-prima, né? Se a gente olhar pelaquela ótica diferenciada, né? Se a gente olhar para a moda de uma maneira, um ângulo diferente que a gente estava acostumado, né? Sair dessa questão do fast fashion, entrar no slow fashion e no consumo consciente, como que a gente pode transformar esse conceito de matéria-prima? Bom, a gente tinha um problema também muito grande, que era apresentar peças novas para as clientes que já são nossas clientes desde o início da Buda Bali. E não fazia sentido para mim produzir uma coleção nova, com matéria-prima nova, e
e produzir um monte de peça para depois ter que vender, enfim, e eu fiquei amadurecendo uma ideia durante um tempo e agora finalmente a gente conseguiu amadurecer isso e conseguir uma parceira, que é a Tamara, que isso é o que é mais importante nesse momento, porque é a gente chamou de descoleção, porque como eu falei anteriormente, eu não acredito no conceito de coleção, e cada vez mais dentro da Buda Bali nós queremos dar autonomia para a cliente comprar o que ela quer e não o que a indústria da moda dita. Bom, como é que a descoleção vai funcionar? É uma compra online de roupas sob encomenda. Para dar autonomia para a cliente justamente isso, ela vai entrar lá, vai pegar, eu preciso de um vestido. Então ela vai entrar e vai ver, tem esse vestido que eu quero, esse comprimento, nessa manga, ela vai clicando nos SKUs e vai aparecendo a foto, né, vai mudando a foto da modelo com aquela conformação que ela está fazendo. E aí, no final de tudo, ela escolhe o tecido através dos tecidos disponíveis que nós temos. Esses tecidos também são ponta de rolo, inclusive tem tecidos da própria Buda Bali, que tem algumas peças que na época da última coleção não pôde rodar, então tem até uma peça que vai contar a história, depois vocês podem acompanhar mais de perto através do nosso Instagram e do nosso site, como é que vai ser esse lançamento e tudo mais. Mas a ideia aqui é gerar o mínimo de rejeito possível, produzir apenas o que vai ser vendido e principalmente co-criar com a cliente, dar para ela a oportunidade dela realmente comprar uma peça que ela queira, né, do jeito que ela gosta. Então, depois que ela compra, ela vai, depois de 15 dias, a encomenda é enviada, e a inovação está na maneira de consumir moda, botando o cliente como protagonista dessa situação. Bom, passado isso tudo acontecendo, já esses projetos todos caminhando, eu comecei a perceber que não estava mais fazendo sentido o nome Buda Bali, e aí fazendo consultoria com a Melissa, eu estou falando os nomes assim, gente, mas porque eu falo do coração, então é o que vai. E a Melissa, ela me trouxe um olhar para o nome da Buda Bali, que Bali, ao contrário, é iLab. E ela me trouxe um olhar para que o que eu estava fazendo já era um laboratório de inovação. A Melissa, ela falou para mim, cara, o que isso que tu está fazendo na Buda Bali já é um iLab, um laboratório de inovação. E então, por que não honrar isso, esse nome, essa construção, tudo, e não aproveitar para contar e impactar ainda mais as pessoas de como as empresas podem realmente se transformar e podem ser transparentes com o seu público e seguir evoluindo, né? Erramos e melhoramos e assim seguimos. Bom, então essa é a nossa nova identidade visual, foi feita pela Betsy, nossa design, e o Laboratório de Inovação, ele trabalha justamente com todos esses projetos que eu mostrei para vocês e outros mais, para desenvolver culturas regenerativas na moda, né, nesse primeiro momento, mas no futuro nós queremos abrir para atender outras empresas, né, com consultoria e tudo mais, com a equipe multidisciplinar que nós estamos formando. Bem, o propósito é justamente experimentar novas maneiras de consumo, né, justamente focado nessas soluções, e é através do desenvolvimento e aplicação de protótipos inovadores que a gente faz isso acontecer. O destino final para a gente, assim, eu acredito que como todo mundo agora, pós-Covid, abriu, assim, um espaço para nós repensarmos e enfim, eu acho que o cliente está com a lente mais focada para as empresas e as empresas perceberam isso e perceberam essa necessidade de continuar numa constante transformação. Então, eu sigo esse fluxo, né, com a certeza de que o produto mais sustentável, com certeza, é aquele que já existe e sempre com esse olhar de pensar fora da caixa, de imaginar as coisas de outro jeito e tentar ressignificar os materiais que nós já temos produzidos, né? E o mais importante para mim, agora, nesse momento, muito mais do que deixar qualquer produto, é deixar um legado de respeito por nós, pelos nossos colaboradores, pelo planeta e por você que está aí nos assistindo e que espero se inspire um pouco com a minha ideia e que talvez fica aí o convite, né? Eu agradeço e fica o convite para quem quiser entrar
nessa nova era de economia regenerativa e economia circular, que venha com a gente. Quem quiser tirar dúvidas e qualquer coisa agora, eu acho que o pessoal vai abrir o chat aí para vocês, se quiserem conversar, e também deixo os meus contatos aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade.